É a segunda viagem missionária de Paulo. Ela começa em Atos 15, no versículo 36. O que aconteceu? Paulo voltou para Antioquia, que era a igreja enviadora dele, e depois, no versículo 36 do capítulo 15, ele fala o seguinte: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. 37. E Barnabé queria levar também a João Marcos, chamado Marcos. Aqui deu uma briga. A gente não vai ler tudo não, para a gente ganhar tempo. Mas olha o 38, vamos ler mais então. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Olha que interessante, esse João Marcos, ele abandonou Paulo e Barnabé na primeira viagem, lembram? E daí agora, na segunda viagem, Barnabé quer levar ele junto, que eles eram primos. Você viu o que Paulo falou? Nas minhas palavras, Paulo falou assim: se ele for, não vou. Por quê? Porque ele lembrou do histórico que na primeira viagem ele abandonou a equipe. E veja que teve, olha o 39, houve uma grande desavença entre eles, eles brigaram. Você vê que apóstolo, gente crente, discípulo de Jesus também briga na missão da igreja. E daí, pela providência de Deus, era uma equipe só, né? Daí agora, Paulo pega Silas e forma outra equipe. Daí eles vão para lugares opostos. Barnabé vai com João Marcos, que era o primo dele, e Paulo agora escolhe Silas e vai para outro lugar. Diz que ele foi para Chipre, né, no 39. Olha ali o mapa. Ele desceu, Chipre está ali, ele estava em Antioquia, é o ponto de partida. E Paulo subiu para Tarso. Então era uma equipe. Por causa da briga deles, Deus se transformou em duas. Chamou Silas também para fazer parte da viagem missionária. Então agora é Paulo e Silas, não é Paulo e Barnabé mais. Na primeira viagem era Paulo e Barnabé. Ok? Daí no capítulo 16, eles chegaram a uma cidade chamada Derbe e Listra. Capítulo 16, versículo 1. E lá, o que aconteceu em Listra na primeira viagem? Quem lembra? Paulo foi apedrejado e quase morreu. Ele tomou tanta pedrada que eles colocaram ele para fora da cidade, pensando que ele tinha morrido. E veja agora, ele está voltando para onde eles tacaram pedra nele. Você teria coragem de voltar para lá? Ele foi para lá. Por quê? Porque ele fala que o objetivo da viagem dele, que nós lemos no 15:36, era visitar os irmãos por todas as cidades que eles anunciaram a palavra. Eles queriam ver como as igrejas estavam. Eles queriam ver como as pessoas que tinham recebido a palavra estavam, se elas estavam firmes, se precisava de mais ensino. Então ele estava disposto a voltar para onde eles tacaram pedra nele. Daí chegando lá, nessa cidade, entra em cena agora, no versículo 1 do capítulo 16, agora ele recruta também Timóteo. Vocês lembram de Timóteo, que tem as cartas de Paulo a Timóteo? Aqui foi quando Timóteo é recrutado para trabalhar com Paulo, né? E vai dizer no versículo 3 que eles pegam e circuncidam Timóteo, porque eles não queriam causar escândalos entre os judeus. Lembrando que não era obrigado os gentios se circuncidar. Lembra de Atos 15, que nós vimos semana passada? Que não era obrigado a circuncidar, mas por causa dos judeus, por causa da missão, ele pega e circuncida Timóteo para que não desse o que falar. Porque Paulo sempre ia pregar onde tinha muito judeu nas sinagogas. Imagina se Paulo tem alguém na equipe que não é circuncidado. Isso para o judeu era muito importante. Então, mesmo sem precisar, Timóteo se submete à circuncisão para não atrapalhar a missão deles. Entenderam? Daí diz que eles vão, e quando Paulo chega lá, diz que ele encontra a igreja bem. Olha o versículo 5 do capítulo 16. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. A igreja estava crescendo. Agora, ainda no capítulo 16, Paulo ele queria, aquela região do mapa ali, irmãos, do lado de cá é Ásia, tá?
A Europa, ela está ali do lado de lá, ali Atenas, Corinto, Tessalônica, Macedônia, ali é o que nós chamamos hoje de Europa. Do lado de cá é o que nós chamamos hoje de Ásia, que é Antioquia, Capadócia, beleza? Tá claro? Na cabeça de Paulo, ele devia continuar o ministério na Ásia. Olha o versículo 6 do capítulo 16. E percorrendo a região Ciro-Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Quem que impediu Paulo de ficar na Ásia? O próprio Espírito Santo. Como que assim, né? Ele queria pregar a palavra, o Espírito Santo impede ele? Por quê? Olha que interessante agora o 7 também. E defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Veja que o Espírito Santo ele barra de fazer a missão de continuar na Ásia. Por quê? Qual que era o propósito de Deus nisso tudo? Deus pensava outra coisa. Vai dizer no versículo 9 que de noite Paulo teve uma visão. Olha o versículo 9. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho. Paulo queria ficar na Ásia, certo? Daí o Espírito Santo impede eles de pregar lá. Nós não sabemos como que o Espírito Santo impede, mas não permite que eles executassem o ministério de lá. Daí ele tem uma visão de alguém pedindo ajuda lá na Macedônia. Daí ele entendeu que ele não devia ir para a Ásia, por isso que estava difícil, por isso que o Espírito Santo não permitiu, porque Deus tinha planos de levar o Evangelho para a Europa. Entenderam? O que essa visão te leva a pensar? Como que era a visão? Alguém pedindo para Paulo: vem aqui e nos ajuda. O que isso significa? As pessoas sem Jesus, as almas sem Cristo estão pedindo socorro. Às vezes sem elas a saber. Às vezes as pessoas podem estar nas festas, podem estar aparentemente felizes, mas alguém sem eu ter ouvido o Evangelho está pedindo socorro. E é assim que Paulo entende que ele devia ir lá. Daí ele foi. Agora, depois que ele foi para lá, Paulo agora vai para Filipos. Consegue acompanhar no mapa Filipos lá em cima? Pertinho ali da Macedônia está lá em cima, Filipos está lá em cima no mapa. Veja que ele foi subindo, né? E agora ele chega em Filipos, que está lá no capítulo 16, versículo 12. Ele está, é onde depois Paulo escreve a carta aos Filipenses, que nós tantos lemos, né? Ele está em Filipos. E aconteceu algo muito interessante em Filipos, que foi a conversão de uma mulher chamada Lídia. Nome bonito, né? Versículo 14 fala o seguinte: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai, e nos constrangeu a isso. Olha que interessante. Lá converteu só essa tal de Lídia. E vai dizer que ela era temente a Deus. O que chamou minha atenção aqui é que ela ser temente a Deus não era suficiente, ela precisava ouvir o Evangelho. Já viu pessoas que você vê que são tementes a Deus, que respeita a Deus, que tem um certo temor a Deus, mas ainda não ouviu o Evangelho, precisa ouvir a palavra de Deus. E vai dizer que quem abriu o coração de Lídia foi o próprio Deus, não é isso que está falando no versículo 14? O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Entenderam? Ou seja, a pessoa precisa ouvir a palavra, mas também, se o Senhor não abre o coração da pessoa, ela não entende, ela não crê. E daí Lídia foi batizada, mas quem? Pode falar quando eu perguntar, tá? Não tem problema estar gravando, não. Lídia foi batizada, mas quem? Toda a casa dela. Tá, agora Paulo,
ele continua nessa cidade, e lá tinha uma menina. Olha o versículo 16, capítulo 16, versículo 16. Lá diz que tinha uma menina que ela tinha um espírito de adivinhação. E ela dava muito lucro para os seus senhores. Era tipo uma escrava, e ela tinha um demônio mesmo de adivinhação, e ela adivinhava as coisas, e ela dava muito lucro. Olha o versículo 17, que interessante. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Ela andava atrás de Paulo e Timóteo agora e Silas, né, eram 3, e ela ficava na cabeça deles: esses homens, eles são servos do Deus Altíssimo e eles anunciam a verdade. Mas veja que ela era uma menina possuída de um espírito de adivinhação, de um demônio. Veja que os demônios podem também falar coisas corretas. E daí, ela repetindo isso, parece que ela perturbou Paulo. Olha o versículo 18, o que Paulo faz. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Tem pessoas que são dominadas mesmo pelos demônios e podem adivinhar as coisas. Cuidado com a adivinhação. Talvez você gosta de saber as coisas do futuro. Cuidado, pode ser um espírito do demônio mesmo. Nós não precisamos saber do futuro. Por quê? Nós sabemos que o nosso futuro está nas mãos do nosso Deus. E esse demônio falava coisas corretas, né? Eles anunciam a salvação, eles são servos de Deus. E daí Paulo, você viu como que repreende um demônio? Se aparecer um demônio perto de você, em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. Não entrevista o demônio, não discute com o demônio, manda ele embora em nome de Jesus. Veja, irmãos, que tem pessoas que elas estão mesmo oprimidas, né? Elas estão, literalmente, a vida delas é dominada por um espírito, e ele precisa ser liberto. O que aconteceu ainda no capítulo 16? Vai dizer que os senhores dessa menina, no versículo 19, eles ficam indignados. Por quê? A fonte de lucro deles acabou. Porque eu acho que eles cobravam para ela adivinhar as coisas. Então devia dar muito dinheiro para os patrões dela. E daí olha o versículo 19. Vai dizer que eles ficaram indignados e eles pegam Paulo e Silas, eles levam eles para a praça, levam eles perante as autoridades. Olha o versículo 22. Daí vai dizer que eles pegam e dão uma surra neles com vara. Final do versículo 22. Dá uma surra neles com vara, bate muito neles. E eles colocam eles na cadeia, no versículo 23. Depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere. Então agora eles estão presos, depois de apanhar muito. Por quê? Porque libertaram uma menina que estava presa por um espírito de adivinhação. Se você estivesse na cadeia, depois de tomar muita varada na praça da cidade, a gente estaria muito triste, né? Imagina, uma surra bem dada, preso. Daí vai dizer no 25 que era meia-noite. Paulo e Silas, eles estavam orando e cantando louvores. A paz de Deus de saber que eles estavam fazendo a obra de Deus, e que mesmo que eles estavam presos, Deus estava com eles. Então o que a gente aprende aqui? A gente está fazendo a obra de Deus, mesmo com muita dificuldade. Ora e canta louvores, engrandece o nome do Senhor. Amém? Irmãos, daí o que acontece? Tinha um carcereiro lá, está no 16, no 27 agora. O carcereiro estava dormindo em serviço, e ele fica desesperado, porque ele vê que eles não estão lá mais lá, porque eles foram libertos. Só no 26 fala como que eles foram libertos. Teve um terremoto que sacudiu a prisão, abriram as portas da prisão e soltaram a cadeia de todos. Entendeu? Teve um terremoto. Quando teve o terremoto aqui no Nepal, eu pensei que isso aqui estava acontecendo. Fala a verdade para vocês, eu estava num culto, e daí tudo começou a tremer,
E daí aqueles irmãos eram tão fervorosos em oração, em louvar a Deus, que eu dou a minha palavra para você, que eu pensei que estava acontecendo isso aqui, que era uma obra de Deus, aquele tremor ali todo. E daí quando eu vi que o povo estava todo mundo fugindo, eu falei, não é isso que está acontecendo, eu vou fugir também. As paredes começaram a cair da igreja. Mas o que aconteceu? Enquanto Paulo orava na cadeia, enquanto eles cantavam louvores, os prisioneiros ouviam o que ele estava fazendo, teve um terremoto e libertou eles da cadeia. Daí no 27 diz que o carcereiro que estava dormindo, agora esse cara estava dormindo muito bem dormido, né? Porque teve um terremoto e ele não acordou. Que sono, hein? Alguém tem esse sono aqui? Já pensou? Irmãos, vai dizer que ele ao ver que eles tinham fugido, ele fala, eu vou me matar. Por quê? Era uma grande responsabilidade de um carcereiro, se ele permitisse que alguém fugisse, ele seria morto. Então ele mesmo ia se matar. Daí no 28, Paulo pega e grita em alta voz, não te faça mal algum, porque nós estamos aqui. Embora as cadeias se abriram, eles não fugiram para que ele não se matasse. E o que acontece, irmãos? Versículo 30. Depois de trazer-os para fora, disse, senhores, o carcereiro perguntando, tá? O que devo fazer para ser salvo? Porque o carcereiro viu a obra de Deus ali, o carcereiro viu que eram servos de Deus e viu que eles tinham a mensagem. O que ele responde para o carcereiro? Alguém lê bem forte para 1031. Respondeu-lhe, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Como que alguém pode ser salvo? Crê no Senhor Jesus. Não adianta ser temente a Deus, como Lídia era. Não adianta apenas ter respeito por Deus. Você tem que crer no Senhor Jesus. O que aconteceu? 33. Naquela mesma hora da noite, que hora que era? Versículo 25 vai dizer que já era meia-noite quando Paulo é liberto. Então devia ser talvez 2 horas da manhã. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões e os açoites, porque eles estavam machucados, gente, eles tinham apanhado muito. O que aconteceu? A seguir foi ele batizado e todos os seus. Quem foi batizado? O carcereiro e toda a família. Era de madrugada. Naquela mesma hora eles foram batizados. Por quê? O que eles pregaram para ele? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Crê em Jesus, irmãos. Leva Jesus para sua casa. Batiza todo mundo e sejam salvos. Vamos seguir? Aonde que eles estão agora? Eles vão passar agora para Tessalônica. Está dando para vir no mapa ali? Estava em Filipos. Vai dizer no capítulo 17 que agora eles estão lá na Tessalônica. É lá que Paulo escreveu depois a carta para os Tessalonicenses. É essa igreja aqui. O que aconteceu aqui em Tessalônica? Aqui Paulo ele volta à estratégia dele, no versículo 1, que Paulo ia na sinagoga, que é onde tinha judeus estudando a Bíblia, né? Por isso que ele circuncida Timóteo, para que Timóteo também tenha entrada na sinagoga, entendeu? Então ele vai para a sinagoga e quantas semanas ele prega lá? Olha o versículo 2. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse, ressurgisse dentre os mortos, e dizia: Ele é o Cristo Jesus que vos anuncio. 2 coisas importantes para nós aqui. O que Paulo usava para pregar para os judeus? A Bíblia. Diz que ele discutia a Bíblia com eles. Diz que ele expunha as Escrituras para eles. Está lá em Tessalônica. O que mais que acontece ali de interessante? Ali vai dizer que muitos creram. O versículo 4 fala isso. Teve uma numerosa multidão que creu. Mas o versículo 5, olha o tanto que esses judeus, gente, embora estavam na sinagoga servindo a Deus, eles eram malignos. Olha o versículo 5.
Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procurava trazê-los para o meio do povo. A casa desse Jason era onde hospedou os missionários. Olha o tanto que esses judeus, gente, que estavam na sinagoga, que servia a Deus, entre aspas, eram malignos. Diz que eles foram atrás de malandros da cidade. Por que ele queria fazer com os missionários? Queriam descer o couro neles de novo, queria expulsar eles da cidade. E veja que estar numa sinagoga, agora igreja, não significa muita coisa. Mesmo pessoas que podem dizer cultuar a Deus podem fazer coisas malignas, como esses judeus estavam fazendo. Eles queriam matar os missionários. E eles não acham eles porque eles fugiram. Lembra que eu falei na primeira viagem? Às vezes quando dava para fugir, eles fugiam mesmo. Eles não eram bobos, Se precisa apanhar, precisa ir para a cadeia, nós vamos. Mas a gente não é bobo também. Se dá para fugir, eles fugiam. Então agora eles fogem, e quando eles chegam na casa de Jason, eles encontram só Jason, que é o versículo 7 está dizendo, os quais Jason hospedou. E daí eles levam Jason perante as autoridades. Mas o versículo 6 tem uma coisa muito interessante para nós. Olha o que ele fala. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Eles estão fazendo o quê? Transtornando o mundo. Tem alguma outra versão aí? O que eles estão fazendo no mundo? Tem alguma outra versão? O versículo 6. Alvoroçando o mundo? Alvoroço no mundo? Por que eles estão causando um alvoroço no mundo, gente? Porque eles pregam Jesus como o verdadeiro rei, porque eles libertam os demônios, porque eles pregam o evangelho. Daí você pensa assim, é um exército, Eram quantos homens? Paulo, Silas e o ajudante Timóteo. Timóteo nem ainda estava pregando, era um iniciante, Quando a igreja quer pregar o evangelho, viver o evangelho, ela causa esse alvoroço santo no mundo. E veja que Jason também coloca a vida dele em risco por causa do evangelho. Você hospedaria na sua casa homens procurados pela malandragem da cidade, pelos religiosos da cidade? Você colocaria a sua casa, sua vida em risco para receber pessoas tão perigosas assim? Perigosas, vocês estão entendendo, Que pregam o evangelho? Jason paga o pato na nossa linguagem, porque os missionários fugiram e eles levam o hospedeiro perante as autoridades. Depois eles soltam ele porque vê que não tinha nenhuma acusação. E eles falavam mesmo que Jesus era outro rei. No final do versículo 7 fala isso, que eles afirmando ser Jesus outro rei. Irmãos, nós estamos agora em Bereia. Agora Bereia um pouquinho para cima ali, lá em cima do mapa. Calma que a viagem está acabando, tá? Eu espero que você esteja aprendendo da segunda viagem de Paulo. Lá em Bereia acontece uma coisa que nós temos que fazer. Olha o versículo 11 do capítulo 17. Ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Paulo ia para a sinagoga também em Bereia, onde tinha judeus. O que eles faziam, irmãos? Por que eles são mais nobres? Porque eles ouviam o que eles estavam pregando e conferiam na Bíblia se era correto. Eles examinavam as Escrituras. Paulo está falando lá, Jesus é o prometido filho de Davi. Daí eles olhavam, onde que está isso? E conferiam na Bíblia para ver se era de fato verdade. Se hoje todo mundo fizesse isso, não tinha esse tanto de bagunça de pessoas falando em nome de Jesus aí. Se hoje, por isso que a gente fala aqui na pregação, lembra? Gente, mantenha a Bíblia aberta, para você ser um bereano, não engula qualquer coisa que é pregado. Vê alguma coisa na internet, confere na Bíblia, veja, seja bereano. E vai dizer que lá muitos creram, versículo 12.
Muitos deles creram, como mulheres de alta posição e não poucos homens. E esses judeus, eles não dão sossego para Paulo. Olha o versículo 13. Mas logo os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Eles saíram lá da Tessalônica, onde Paulo estava antes, foi lá na outra cidade onde Paulo estava pregando agora, porque eles queriam parar a pregação do Evangelho. Esses judeus, eles não davam sossego para eles. Então Paulo agora ele tem que fugir de novo. Paulo estava com medo desses caras. Ele foge agora para Atenas. Olha o versículo 14. A igreja ajudou Paulo a fugir, olha. Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar, porém Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram até Atenas. Paulo agora foge sozinho. Ele deixa os dois ali com a batata quente na mão, com os judeus atrás deles. Porque ele era o líder da equipe, então era natural que ele fosse o mais procurado, entendeu? Então ele foge para Atenas. Dá para ver ali? Atenas lá embaixo agora. Importante dizer que essa viagem toda de Paulo, estima-se que durou 3 anos e ele rodou mais de 3.000 quilômetros. E não tinha os carros que andam a 120 por hora, igual a gente anda hoje não, 3 anos, 3.000 quilômetros, rodando, pregando o Evangelho. Então ele desceu agora, ele está lá em Atenas. Chegando em Atenas, aonde que Paulo sempre ia para pregar a palavra? Onde tinha judeus? Nas sinagogas. É óbvio, Se você vai para uma cidade e quer pregar, você quer pessoas que querem conhecer a Bíblia, pessoas que leem as Escrituras. E nas sinagogas os judeus reuniam para ler o Velho Testamento. Então Paulo ia sempre nas sinagogas onde tinha judeu. Mas, olha o versículo 16 agora, o que acontece? Enquanto Paulo os esperava em Atenas, esperava quem? Paulo e Silas vinham. O seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Ele olhou aquela idolatria, aquele tanto de imagem, tanto de deuses, e disse que o seu espírito ficou revoltado. Ele ficou revoltado com aquilo. Por quê? Nós devemos nos revoltar contra a idolatria, porque só Deus pode receber adoração. Só Deus pode receber esse louvor. Isso tem que nos revoltar também, das pessoas não darem glória somente a Deus. E no versículo 17 diz que ele ia na sinagoga entre os judeus, mas vai dizer também que ele também ia nas praças. Ele ia na praça todo dia, e daí ele pregava lá. Como que foi essa estratégia de Paulo lá na praça? Diz que ele se revolta contra a idolatria. Olha o versículo 18. O versículo 18 vai dizer que os filósofos gregos, que seriam esses estudiosos, eles pegam e falam assim: quem que é esse tagarela? O que ele quer dizer? Parece que ele está pregando deuses estranhos. Ele prega Jesus e a ressurreição. Era algo novo para eles, gente. Eles nunca tinham ouvido sobre Jesus, sobre a ressurreição. Então eles perguntam: o que esse tagarela está falando de Jesus? Alguém que ressuscitou? Que isso? E daí no versículo 19 diz que eles se interessam e eles levam Paulo para o Areópago. O Areópago era um local de discussão. Era um local onde os filósofos se encontravam para debater ideias. Então eles levam Paulo para lá, certo? Olha o versículo 22. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Paulo agora está argumentando com eles: eu vejo que vocês são muito religiosos, vocês gostam de religião, vocês gostam de buscar a Deus. Daí, irmãos, eu não vou ler tudo não, mas até o versículo 31 é a pregação de Paulo para eles. A pregação de Paulo, ela seria mais ou menos 10 pontos. Vou falar rapidinho o que Paulo fala para eles. Paulo fala para eles:
que tinha um Deus lá que era o Deus desconhecido. Olha o versículo 22. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Por isso que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Tinha altares de vários deuses, mas tinha um altar lá que estava escrito o quê? Ao Deus desconhecido. Porque eles não tinham notícia desse Deus, eles não sabiam esse Deus, mas eles adoravam também esse Deus. E Paulo usa esse gancho para falar: é justamente esse Deus que vocês não conhecem que eu quero pregar para vocês. E daí ele vem pregando, e ele agora não usa mais o Velho Testamento. Por quê? Ele não está numa sinagoga judaica. Essas pessoas não conheciam a Bíblia. Estão entendendo? Ele está no meio de um povo pagão que adora vários deuses, que não conhece nada da Bíblia. Veja que a gente tem que saber também com quem a gente está lidando para pregar a palavra. E daí que Paulo vai usar? Ele vem falar que Deus fez tudo o que existe. Eu não vou ler não, tá? Senão a gente vai atrasar aqui. Ele vai falar que Deus fez tudo, que Ele é Senhor do céu e da terra. Ele vai falar que Deus, esse Deus que Ele anuncia, não habita em santuário feito por mãos humanas. Esse Deus não pode caber dentro de uma imagem, de um altar. Ele vem falar que esse Deus não precisa de nada, Ele não precisa do homem. Ele vem falar que esse Deus que Ele anuncia é aquele que dá a vida a todos, a respiração a todos. Ele que fez a raça humana para habitar sobre a terra. Ele não está longe, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele não é feito de ouro nem de prata. E Ele, agora vale a pena a gente ler, versículo 30. Paulo pregando, tá? Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda a parte, se arrependam. Porque estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Paulo termina a pregação deles falando o quê? Deus pode e está disposto a perdoar o tempo da ignorância de vocês, de adorar outros deuses, de fazer imagens de escultura. E Ele vai julgar o mundo por meio de um varão que morreu e ressuscitou. Quem é Ele? O Senhor Jesus. Por isso que fala que Paulo anunciava a Jesus e a ressurreição. O que aconteceu lá? Você acha que todos creram? Se você ouvisse uma pregação do apóstolo Paulo, completinha assim, você acha que você creria? Talvez sim, talvez não. Porque lembra de Lídia? O que depende para alguém crer? Se o Senhor abrir o coração. Pode ser Paulo, pode ser o senhor Zezinho. Se Deus abrir o coração, pode ser o senhor Zezinho. Se Deus não abrir o coração, pode ser o apóstolo Paulo. Olha o resultado da pregação, do versículo 32 a 34. Alguém lê para mim em voz alta. Qual foi a reação então? Todo mundo creu? Não, tem uns que zombaram da pregação. O que é zombar? Tiraram onda mesmo, riram da pregação de Paulo. Teve uns que falaram assim, olha, no versículo 32, a respeito disso, a gente vai te ouvir mais depois. Fala pra gente mais depois. Ou seja, não creram, mas se interessaram. Mas veja, irmãos, que alguns creram. É assim quando a gente prega o Evangelho. Tem gente que pode zombar. Tem gente que fala, olha, legal, você pode me explicar mais depois? Mas tem gente que vai crer. E assim aconteceu. A igreja começou ali em Atenas também. Paulo vai para onde agora, irmãos? Capítulo 18, versículo 1. Está acabando a viagem. Vai para onde? Corinto. Quem nunca leu as cartas de Paulo aos Coríntios? Agora ele está lá em Corinto. Em Corinto, a estratégia de Paulo é muito interessante.
porque ele não vai para a sinagoga. Ele parece que a estratégia dele agora é trabalhar junto com duas pessoas que ele conhece lá. Capítulo 18, versículo 1, olha o que acontece. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio. Versículo 3. E posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Paulo conheceu esse casal. E qual foi a estratégia de Paulo? Foi morar com eles. O que eles tinham em comum? Eles tinham a mesma profissão. Qual que era a profissão? Fazia tendas. Tem pessoas que pensam assim: não, Paulo fazia tendas para o seu sustento missionário. Não. Aqui nós já vemos que Paulo já tinha sustento missionário da igreja dos Filipenses. Depois você lê lá a carta aos Filipenses, no final do capítulo 4, ele agradece porque os Filipenses enviavam ofertas para ele. Tanto que no versículo 5, que fala que quando chega Silas e Timóteo, Paulo agora se entrega totalmente à palavra. Ele entra agora no ministério integral quando chega a equipe dele. Por quê? Sozinho é mais difícil, né? Mas quando chega os seus ajudantes, agora ele se dedica em tempo integral ao ministério. Chegando numa cidade como Corinto, qual foi a estratégia dele? Ele foi trabalhar com essas pessoas e pregava no sábado. Ele fazia o ministério no sábado. Mas o que aconteceu? Priscila e Áquila, como trabalhava com Paulo, depois se tornaram discípulos de Paulo. Viu a estratégia dele? Ele foi trabalhar com as pessoas, porque era a mesma profissão dele. Ele evangelizou as pessoas, mas no sábado ele ia para a sinagoga. Daí quando chega os seus ajudantes, daí ele se entrega totalmente ao ministério. Mostrando para nós, que nós vamos ver as aplicações aqui no final, que o meu local de trabalho é um local de missão. Paulo não estava ali só para ter sustento, não era, porque quando chega a equipe ele já larga o trabalho convencional, era porque era intencional, ele estava ali para pregar a palavra, ele não estava ali para fazer tenda. Vocês conseguem entender essa estratégia missionária? Você chega numa cidade que não tem igreja, você vai lá fazer o quê? Você ainda não tem pessoas para pastorear. Então Paulo, se é um enfermeiro, ele vai trabalhar com os enfermeiros, mas ele está ali por causa da enfermagem? Não, ele está ali para ter os primeiros discípulos naquela cidade. O objetivo dele é esse. E quando o grupo está formado, ele se dedica totalmente agora à palavra, que para um missionário é mais importante se dedicar totalmente à palavra. Está acabando, irmãos. Versículo 6. Não, versículo 5. Não, 6, desculpa, 18, 6. Opondo-se e blasfemando, eles o que? Eram alguns judeus, ok? Sacudiu Paulo as vestes e disse-lhe: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Veja que em todo lugar alguns judeus se convertiam, mas quando o judeu não se convertia, ele se tornava um inimigo de Paulo e do Evangelho. Vocês percebem? E daí disse que eles começaram a blasfemar, e Paulo falou: ok, vocês não querem? Então eu estou limpo do sangue de vocês. Versículo 6. Sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu estou limpo. Porque no Velho Testamento, vocês já ouviram falar sobre o atalaia? Nunca ouviram, gente? O atalaia é aquele que anunciava que estava vindo um inimigo, e se ele não anunciasse que o inimigo estava vindo, se o povo morresse, a responsabilidade do sangue do povo era dele. O que Paulo está falando aqui? Eu já preguei para vocês, vocês não querem? Então eu estou limpo do sangue de vocês quando vier o juízo final. Eu já fiz minha parte. E daí ele vai no versículo 7 agora para uma casa. Veja que Paulo está sempre em movimento. Vocês não querem? Não, ele vai para uma casa, ele vai para a sinagoga, ele vai para a praça, ele não para. E ele foi para a casa de quem? Tício. Tício era temente a Deus. Só ser temente a Deus é suficiente? Não, precisa ouvir e crer no Evangelho.
E daí diz que tinha um tal de Crispo, no versículo 8, disse que ele creu. E o que aconteceu? Toda a sua casa creu. Também muitos dos coríntios ouvindo, criam e eram batizados. Veja que para crer no Evangelho era preciso ouvir, cria no Evangelho e era batizado. Cristo foi batizado sozinho? Não, também a casa dele, a família dele. Veja que já é o terceiro episódio, na segunda viagem de Paulo, que 3 famílias que são todas batizados. Família de Lídia, o carcereiro, que não fala o nome dele, e toda a sua casa, e agora Crispo e toda a sua casa. O que mais de interessante aqui? Versículo 11 é interessante. Quanto tempo Paulo ficou em Corinto? 1 ano e meio. 1 ano e meio dá para fazer um bom trabalho, não dá? 1 ano e meio, Paulo estava indo embora. O que aconteceu agora? Capítulo 18, versículo 12, fala que eles conseguem levar Paulo ao tribunal. Eles conseguem agora pegar ele e ter uma acusação contra ele. E a acusação era que Paulo ele pregava contra a lei dos judeus. Daí agora nós vemos algo interessante também no capítulo 18, versículo 18, fala o seguinte: mas Paulo, havendo permanecido ali muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Olha quem está lá com ele agora, que são crentes, o casal que ele foi morar junto, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. O judeu, ele tinha esse voto, era o voto do Nazireu, está lá no Velho Testamento, que eles raspavam a cabeça para ter um tempo de consagração a Deus. Por que Paulo faz isso? 2 motivos. Qual que era a acusação perante o tribunal contra ele? Que ele pregava contra a lei dos judeus. Então ele raspa a cabeça para falar: não, eu sou judeu também, eu também cumpro os votos dos judeus de Nazirato. Mas também diz que ele faz isso para ter um tempo de espiritualidade, né? Era um voto que ele fazia ao Senhor. Era normal os judeus fazerem isso, seria o nosso jejum. Mas tem gente que eu já vi fazer esse voto na igreja evangélica, raspar a cabeça. Já viram? Diz que está em voto com o Senhor. Eu acho que pode fazer, por que não, né? Mostrando ali que você está se despindo da sua aparência, de querer aparecer, né? Você está se tornando feio para ter um voto de buscar ao Senhor. Irmãos, a viagem agora vai acabar. Ela vai acabar e ele agora vai voltar para Antioquia novamente. Olha o versículo 22. Chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém, e tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Veja que a viagem começa em Antioquia, e ele volta lá, desceu para Cesareia, lá em Jerusalém, e volta agora para a igreja que enviou ele em Antioquia. 3 anos, mais de 3.000 quilômetros, muitas coisas aconteceram, que nós passamos aqui em 40 minutos vendo elas. Calma que você vai falar, tá? Algumas aplicações. Eu vou dar as aplicações que eu tirei dessa viagem e depois eu quero ouvir vocês. Primeira aplicação: não seja um João Marcos. Lembra de João Marcos? É alguém que abandonou Paulo na missão. É alguém que desanima, pela sua conduta, desanima os missionários. É alguém que atrapalha a missão, né? É alguém que fala que vai fazer e não faz. Isso desanima a liderança, né? Promessas não cumpridas, coisas faladas e não cumpridas, isso desanima. Tanto que Paulo desanima tanto dele que fala assim: olha, se ele for eu não vou, Barnabé. Porque Paulo estava tremendamente chateado. Veja que a liderança pode ficar chateada com as pessoas mesmo, por a falta de compromisso das pessoas com a palavra de Deus. Paulo estava chateado: se ele for, não vou. E olha que era o apóstolo Paulo, alguém bem espiritual, né? Mostrando para nós também a humanidade, né? Os discípulos de Jesus também tinham problemas de relacionamento. Pode acontecer. Mas veja a soberania de Deus. A briga deles se tornou agora 2 equipes. Mas João era para estar nesses relatos, pela desobediência dele, né?
Mas Deus derramou a misericórdia dele. No final nós vamos ver que esse João é inclusive o que escreve o Evangelho de João. Outra aplicação. Lembra que Timóteo foi circuncidado? Precisava ser circuncidado? Não, mas ele faz isso para não atrapalhar a missão, para ele ter entrada nas sinagogas também judaicas. Então, faça o que preciso for para colaborar com a missão de Deus, né? Faça o que preciso for, mesmo que aos seus olhos não é necessário. Ouça o clamor dos macedônios. O que é isso? Os macedônios estão clamando: vem aqui ajudar a gente. Lembra da visão de Paulo? Ele queria ir para a Ásia, o Espírito Santo não permite, daí ele tem a visão do macedônio pedindo ajuda, lembra? As pessoas sem Cristo, mesmo que aparentemente possam achar que estão felizes, elas estão pedindo socorro. Ouça o clamor daqueles que não ouviram o Evangelho. Vá até eles. Mesmo que seja um local perigoso onde você vai tomar pedrada, faça isso por amor ao Evangelho, por amor aos macedônios. Irmãos, nós vimos aqui também, como eu falei, 3 casas inteiras sendo batizadas. Aquela pergunta, né, que a gente faz: será que nenhuma dessas casas tinha crianças? Nós temos que colocar também os nossos filhos na aliança quando nós cremos. Eles são filhos da aliança, nós batizamos as crianças. Não é possível que, né, nenhuma dessas 3 casas tinha crianças. Ainda mais naquela época, né? Devia ter muito menino. Outra também aplicação é: leve o Evangelho para sua casa. O Evangelho não é algo que assim, a esposa crê, mas o marido não crê. O filho crê, o pai crê, mas os filhos não estão na igreja. Não, todo mundo é batizado. O Evangelho é para a família, é para todo mundo, gente. Não tem como um ou outro servir a Deus. Jesus chegou na sua casa, é para todo mundo ser salvo. Lembra quando eles saíram do Egito? As famílias saíram do Egito. Eles não deixaram ninguém para trás, não. Leva o Evangelho para todos. Outra aplicação: não tem como crer no Evangelho e não ser batizado. Você tem que resolver isso logo. Você tem que ser batizado. Todo mundo tem que ser batizado. Negar o batismo é negar o Evangelho. Conversa aí, resolve isso aí. Eu não vou estar aqui para discipular do batizado, mas vai ter outra pessoa capacitada para fazer. Você tem que ser batizado, certo? Outra aplicação: cuidado com as adivinhações, cuidado com o horóscopo, cuidado com aquilo que não tem nada a ver com a palavra de Deus, cuidado com profecia. O que você precisa saber que não está na palavra de Deus? Está tudo aqui. Pode ser um espírito demoníaco de adivinhação na vida daquela pessoa, porque o que Deus tem para falar conosco já está nas nossas mãos. Cuidado com igrejas que ficam adivinhando. Está na prisão? Está no momento difícil da vida? O que Paulo e Silas estavam fazendo? Orando e cantando louvores. Está na luta? Está difícil? Não sabe como que você vai sair dessa cadeia, dessa prisão, desse momento da sua vida? Ore e cante louvores. Amém? Nós vimos aqui também, irmãos, que a salvação depende de crer no Senhor Jesus. Ninguém será salvo fora de Cristo. As pessoas precisam ouvir a mensagem do Evangelho. Veja que pessoas como Lídia diz que ela era temente a Deus. Pessoas como Crispo era um dos principais da sinagoga, era alguém que conhecia o Velho Testamento. Mas só ser temente a Deus, só respeitar a Deus não é suficiente, porque nós precisamos de um Salvador. Quando o carcereiro pergunta para Paulo como que nós vamos ser salvos, o que ele fala? Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Ninguém é salvo fora de Cristo. Cuidado para você não mandar gente para o céu que Deus não está mandando. Quando as pessoas morrem sem Cristo, elas não serão salvas, irmãos. Não existe salvação fora de Jesus, porque nós precisamos de um Salvador perfeito, que morreu e ressuscitou por nós. Cuidado por achar que as pessoas são legais, gente boa, temente a Deus, e achar que elas são salvas por isso. Não existe salvação pelas obras. Nós precisamos de um Salvador perfeito. Leve o Evangelho para as pessoas, antes que elas morram.
que é para que elas creiam e se batizem antes que elas morram. Porque não existe salvação fora do Senhor Jesus Cristo. Outra aplicação, você sabe fazer tenda? Ou seja, qual que é o seu trabalho? Use para a missão de Deus. Você não está ali à toa, você não está ali só para ter sustento. O seu trabalho é para a missão de Deus. Faça uma Priscila e Áquila ali, discípulo de Jesus. Amém? Outra aplicação, faça votos ao Senhor. Raspa a cabeça, não literalmente, mas eu vejo que a nossa igreja faz muito poucos votos de consagração ao Senhor, de jejum, de oração, votos quando a igreja se consagra, como nós falamos outros dias, vai para o monte orar se preciso for, não tem diferença nenhuma orar na igreja ou no monte não, mas vai para o monte, faça como igreja tempos de consagração, de votos ao Senhor, para conhecer mais o Senhor, como o apóstolo Paulo fez.